Em 15 de março, uma equipe de pesquisadores, incluindo Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde, na Escócia, especialista em tecnologia de radar, se deparou com o que parece ser uma estrutura maciça sob a pirâmide de Gizé. Essa estrutura se estenderia então por 2 quilômetros de profundidade abaixo da pirâmide. Isso é realmente inacreditável. Uma das descobertas mais impactantes e impressionantes de todos os tempos, se for comprovada. Pois é, você literalmente não vai acreditar no que acabaram de encontrar sob a pirâmide de Khafre, a pirâmide do meio em Gizé. Não vamos apenas falar sobre o que foi encontrado dentro das grandes pirâmides, mas também embaixo delas. Essa descoberta pode mudar tudo o que sabemos sobre tudo até hoje. O que foi anunciado recentemente em relação às pirâmides no Planalto de Gizé e o próprio Planalto é tão inacreditável e quebra tanto a narrativa tradicional que realmente é difícil de acreditar. As implicações disso, se forem reais, são gigantescas. Existem várias teorias malucas dizendo por aí que as pirâmides não foram construídas por humanos, que foi usada tecnologia antiga e avançada, não só para construir as pirâmides, mas também várias outras estruturas antigas. Essa ideia foi descrita pela primeira vez por Christopher Dunn, que disse que um tubo de Crookes talvez fosse uma lâmpada elétrica. E aqui de novo a serpente, aquela cobra, aparece em várias culturas da Ásia à África, representando eletricidade. Eu tenho comigo que isso poderia ser uma enguia elétrica na representação da energia Kundalini. Parece que alguém diz que isso seria um condensador, porque funciona com eletricidade. Agora imagine funcionar com eletricidade naquela época. Temos aqui também uma criatura, não sabemos o que é, mas o importante é que os textos dizem: isso é um aviso, um alerta de que este conhecimento pode ser utilizado, pode ser mal utilizado e então seria utilizado para o mal. Tem que ficar atento. Então a gente diz, se essa estrutura massiva sob as pirâmides for real, então de fato isso pode mudar completamente a história como a gente a conhece. Mas encontramos informações que podem sugerir que tudo isso é falso, criado para empurrar uma narrativa e desacreditar os pesquisadores. Mas também encontramos vídeos, artigos e informações que sugerem que pode ser real, que talvez haja algo ou mais de uma coisa sob o Planalto de Gizé. Mas o que seria então? Olha, parece que esse assunto está sendo meio censurado no Reddit, onde qualquer postagem sobre as recentes estruturas encontradas sob as pirâmides está sendo apagada. Também descobrimos que as notas da comunidade no post de Jay Anderson no X, que tem 10 milhões de visualizações, foram removidas. Tudo muito estranho, muito suspeito. Bom, então vamos começar do início. Tudo começou em 19 de março de 2025 com o perfil Project Unity no X, que disse: descobertas inovadoras no complexo das pirâmides de Gizé podem reescrever a história da humanidade. Isso é basicamente uma notícia de última hora, não é? Pois as novas descobertas foram anunciadas no dia 16 de março, numa coletiva de imprensa que foi realizada pela equipe que estava fazendo pesquisas, estudando a Grande Pirâmide de Gizé, com uma tecnologia não invasiva, muito bacana, desenvolvida por Filippo Biondi e Ricardo Maragna, chamada tomografia Doppler por radar de abertura sintética, uma tecnologia realmente inovadora, muito interessante. E essa tecnologia foi usada então para explorar a estrutura interna da Grande Pirâmide de Gizé. O método utiliza a análise de micromovimentos, geralmente gerados por atividade sísmica de fundo, para obter imagens tomográficas tridimensionais de alta resolução do interior da pirâmide e também dos componentes que podem estar abaixo da superfície. E as descobertas recentes com o uso dessa tecnologia são simplesmente impressionantes. O que foi descoberto é que existem enormes estruturas descendo da base da pirâmide até as profundezas do leito rochoso. Na verdade, mais de
600 metros de profundidade, que então se conectam a outras estruturas que se estendem até 2 quilômetros abaixo da superfície do solo. Claro que neste ponto muitas pessoas começaram a sugerir teorias das mais variadas, que isso talvez seja algum tipo de bateria ou sistema de captação de energia que as pirâmides tinham, ou até mesmo uma cidade subterrânea. Estruturas internas conectadas à base da pirâmide e se estendendo profundamente no solo. Isso é o que sabemos até agora. Utilizando imagens de radar de alta resolução das empresas Capella Space e Umbra, que são companhias privadas especializadas em imagens de radar de abertura sintética baseadas em satélite, os dados batem. São dados SAR. Isso permitiu que os pesquisadores criassem um modelo 3D da estrutura interna da Grande Pirâmide de Gizé. E esse modelo revelou uma câmara até então desconhecida, com 5 níveis horizontais e um teto inclinado, o que por si só já é um projeto arquitetônico impressionante para a época. Isso levanta questões sobre o nível de engenharia e conhecimento técnico que esses construtores antigos possuíam. Mas sabe o que é mais chocante? É que essa câmara parece estar conectada a túneis ou passagens que descem verticalmente e depois se estendem horizontalmente, formando uma rede subterrânea sob o platô de Gizé. Essa rede pode estar ligada a outras estruturas que ainda não foram descobertas, ou talvez a estruturas que foram deliberadamente escondidas. E é aí, claro, que começa a especulação. O que exatamente são essas estruturas? São depósitos antigos de conhecimento? São formas de tecnologia antiga? Ou são simplesmente estruturas naturais interpretadas de maneira equivocada? O que você acha? Claro que existem teóricos sugerindo que essas estruturas foram deliberadamente seladas ou ocultadas para proteger um conhecimento ou energia que poderia ser perigosa nas mãos erradas. E essas teorias ganham força quando se observa o esforço de censura nas redes sociais e o desaparecimento de postagens e comentários que tentam discutir abertamente esse assunto. Por enquanto, os pesquisadores não liberaram imagens completas ou os dados brutos ao público, o que levanta ainda mais dúvidas. Alguns dizem que isso é necessário para a verificação científica e para evitar interpretações sensacionalistas e equivocadas. Outros acreditam que é um sinal claro de que tem algo escondido aí. De qualquer forma, se as informações forem confirmadas, o que temos diante de nós é uma das maiores descobertas arqueológicas da história moderna. Algo que realmente pode mudar nossa compreensão sobre o passado, sobre a origem das civilizações e até mesmo sobre o propósito das pirâmides. Mas analisando tudo isso, a pergunta que fica é: por que agora? Por que essa informação só está vindo à tona neste momento? Teria algo a ver com os avanços tecnológicos que finalmente permitem ver o que está escondido sob toneladas de pedra e rocha? Ou há uma motivação maior por trás da revelação ou também da tentativa de abafar esse assunto? Independentemente das respostas, o mundo está prestes a entrar em uma nova fase de debate sobre a verdadeira história da humanidade. E as pirâmides, mais uma vez, estão no centro desse mistério. Diferente de qualquer coisa já documentada anteriormente na pirâmide de Gizé. Mas a descoberta mais chocante ainda está abaixo da superfície no subsolo. A tomografia por radar identificou estruturas cilíndricas verticais que se estendem por centenas de metros sob a pirâmide. Existem 8 desses poços cilíndricos organizados em 2 fileiras paralelas, descendo a uma profundidade impressionante de 648 metros. E é sobre isso que estamos falando, o comunicado oficial à imprensa feito por Carmania, Armando May e Filippo Biondi. Muitas pessoas estão dizendo que isso é falso, enquanto outras afirmam que é legítimo, mas vamos tentar descobrir o que de fato está acontecendo.
Este é o documento do projeto Confrey, o resumo da conferência realizada agora dia 16 de março. Trata-se da tecnologia SAR que foi utilizada para escanear as pirâmides e aparentemente encontraram diversas câmaras que não haviam sido categorizadas antes do uso desse sistema de varredura. Estas seriam então as estruturas cilíndricas que foram encontradas sob a pirâmide. Como você pode ver, as 8 estruturas cilíndricas identificadas nas imagens autográficas aparecem como poços verticais, ocos por dentro, cercados por caminhos espiralados que descem. E aqui está a base da pirâmide. Isso mostra o quanto essas estruturas cilíndricas são profundas. Aparentemente encontraram também mais coisas. E tudo isso de fato é realmente incrível, né? Embora ainda não esteja claro, uma estrutura não natural, como eles afirmam. Mas o que seria isso? Será que existe uma cidade inteira lá embaixo do Planalto de Gizé? E ainda mais intrigante, na base dessas estruturas há 2 formações cúbicas maciças, medindo aproximadamente 80 metros de diâmetro. Os dados tomográficos sugerem que se trata de poços verticais com complexos caminhos espiralados ao redor. Esse design não apenas sugere uma função bem específica, mas também um nível de engenharia sofisticadíssimo, algo que desmonta completamente o modelo tradicional da engenharia egípcia dinástica. E isso se conecta outra vez a uma teoria que muitos pesquisadores e arqueólogos sustentam, incluindo Brian Forrester, a de que os egípcios não construíram as pirâmides. Não se fala muito sobre isso, não é? Mas vemos claramente que o túnel em si está totalmente esculpido na rocha. Imagine se apagássemos a luz. Não conseguiríamos nem ver as palmas das mãos. É ou não é? Agora imagine fazer toda essa obra, todo esse tipo de trabalho no escuro. Como teriam feito isso? Usando uma chama? E mesmo assim, se fosse isso, não há nenhuma marca indicando o uso de fogo, nem aberturas no teto que permitiriam a entrada de algum tipo de luz. Como eles construíram tudo isso? Como eles escavaram, trabalharam aqui dentro? Neste vídeo específico, publicado por Brian Forrester há 10 anos, ele visita Saqqara no Egito e entra no Serapeum. O Serapeum é um antigo complexo funerário subterrâneo perto de Saqqara, supostamente dedicado aos touros sagrados Apis. As tampas das tumbas pesam cerca de 100 toneladas e estão localizadas a 12 metros de profundidade dentro do Serapeum. Lá dentro, há um sistema complexo de túneis escavados diretamente na rocha. Como eles fizeram isso? E veja que tudo lá dentro é extremamente bem projetado e, para ser franco, bem demais para serem apenas tumbas. Acredito que há neste lugar uma escultura na parede feita para abrigar outra coisa. Pode ser uma porta falsa, como conhecemos, que seria outro dispositivo com a possível função de regular frequência e som. Outro ponto importante é que cada tampa pesa, no mínimo, 50 toneladas. Seriam necessários cerca de 2.000 homens para arrastar essas coisas ali para dentro. Como isso foi feito? No escuro. Não há marcas nas paredes indicando o uso de fogo ou qualquer ferramenta usada para iluminar esse lugar. E também não há espaço suficiente para que uma equipe enorme pudesse movimentar essas tampas com facilidade. Como foi feita toda essa obra? Realmente é muito curioso, é muito misterioso. Uma das teorias de Brian Forrester, compartilhada por muitos outros arqueólogos, é que os egípcios já encontraram as pirâmides construídas e apenas adicionaram hieróglifos e outros elementos para reescrever a história, fazendo parecer que foram eles que as construíram. E dentro do Serapeum há indícios que podem realmente sustentar essa hipótese. Se eles realmente tivessem a tecnologia necessária para cortar, mover, moldar e finalizar aquelas caixas de pedra com precisão, também teriam
há de concordar comigo, também teriam a capacidade de entalhar hieróglifos de forma elegante e refinada, bem acabada. E esse não é o caso. Claramente o que você está vendo não bate, não corresponde. As caixas são perfeitamente lapidadas, com superfícies lisas, ângulos precisos e um nível de acabamento que requer tecnologia avançada. Mas os hieróglifos nelas entalhados são rústicos, desalinhados e de qualidade inferior, o que levanta sérias dúvidas sobre se foram feitos pelos mesmos autores. O que você acha? Fiquei curioso agora para saber a sua opinião. Deixa aí no comentário. O mínimo que isso sugere é que as caixas já existiam e que os hieróglifos foram adicionados depois. Essa diferença entre a precisão do objeto e a simplicidade das inscrições é um dos principais argumentos daqueles que acreditam que os antigos egípcios herdaram e não construíram muitas das estruturas monumentais que hoje lhes são atribuídas. Eles podem ter adaptado essas estruturas ao seu uso e cultura, mas não as criaram do zero. E voltando à nova descoberta sobre a pirâmide, se essa rede de poços cilíndricos, câmaras e estruturas geométricas realmente existe, ela pode representar não apenas uma maravilha da engenharia antiga, mas também uma evidência de uma civilização muito avançada anterior à egípcia, com conhecimentos tecnológicos muito além, muito mais avançados do que supomos para aquela época. E é por isso que o debate está tão acalorado. Há quem diga que tudo isso é parte de uma campanha de desinformação para criar teorias da conspiração e desacreditar a arqueologia tradicional. Por outro lado, há quem veja nisso uma oportunidade real de reavaliar toda a narrativa histórica que a gente conhece. E o que mais intriga, se essas estruturas estavam enterradas por milênios e só agora estão sendo detectadas com tecnologias modernas de radar e tomografia, quantas outras estruturas ainda podem estar ocultas sob a areia do Egito? E o que exatamente elas podem estar escondendo? Seja como for, uma coisa é certa: estamos apenas arranhando a superfície, tanto literal quanto metaforicamente, de um passado que talvez seja muito mais antigo, complexo e surpreendente do que jamais poderíamos imaginar. Bom, muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar aí teu like, também te inscrever no canal, clicar no sininho de notificações e, claro, estou curioso para saber do seu comentário. Deixe seu comentário aqui abaixo, quero ler um por um. Tá legal? Muito obrigado por estar com a gente, um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.